últimos votos no final do longo período de sua formação religiosa. E isso por quê? Porque em 22 de abril de 1542, Inácio de Loyola e seus primeiros companheiros pronunciaram sua profissão solene em Roma, após a aprovação pelo Papa Paulo III da nova ordem então nascente. Recordamos que o Papa Francisco entrou na Companhia de Jesus em 11 de março de 1958 e foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969. Então, damos duas vezes os parabéns ao Papa Francisco pelo seu onomástico hoje e pelos 50 anos de profissão religiosa no último sábado. Estamos vendo as imagens da janela da residência pontifícia, de onde o Papa Francisco rezará com os fiéis reunidos na Praça São Pedro a oração do Regina Coeli. As cortinas se abriram e nós estamos vendo agora o Santo Padre, que está se dirigindo ao microfone e está saudando neste momento os fiéis presentes na Praça São Pedro para a oração do Regina Coeli. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Neste terceiro domingo de Páscoa, o Evangelho narra o encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús. São dois discípulos que, resignados com a morte do Mestre, no dia de Páscoa, decidem deixar Jerusalém e voltar para casa. Talvez estavam inquietos, porque tinham ouvido as mulheres que voltaram do sepulcro e diziam que o Senhor... E enquanto caminham, conversando sobre o ocorrido, Jesus se une a eles, mas eles não o reconhecem. Ele pergunta por que estão tão tristes, e eles lhe dizem: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? E Jesus diz: o quê? Jesus pede a eles para lhe dizer o que ele sabe. E, enquanto caminham, Jesus os ajuda a reler de maneira diferente à luz da profecia, da palavra de Deus, de tudo o que foi anunciado ao povo de Israel. Reler. É o que Jesus faz com eles, ajudar a reler. Vamos então nos deter sobre este aspecto. Também para nós é importante reler a nossa história junto com Jesus. A história da nossa vida, de um determinado período dos nossos dias, com as desilusões e esperanças. Também nós, como aqueles discípulos, diante do que nos acontece, podemos nos encontrar perdidos diante dos eventos, sozinhos e incertos, com muitas perguntas e preocupações, desilusões, muitas coisas. O Evangelho de hoje nos convida a contar tudo a Jesus, com sinceridade, sem medo de incomodá-lo. Ele escuta, sem medo de dizer coisas erradas, sem nos envergonharmos da nossa dificuldade para entender. O Senhor fica feliz quando nos abrimos a Ele. Só deste modo, Ele pode nos tomar pela mão, acompanhar-nos e fazer arder novamente o nosso coração. Então, também nós, como os discípulos de Emaús, somos chamados a passar um tempo com Ele, para que, ao anoitecer, Ele permaneça conosco. Existe uma bonita maneira de fazer isso, e hoje eu gostaria de propô-la a vocês. Consiste em dedicar um momento, todas as noites, a um breve exame de consciência. O que aconteceu hoje dentro de mim? Esta é a pergunta. Trata-se de reler o dia com Jesus.
reler o meu dia, de abrir-lhe o coração, levar-lhe as pessoas, as escolhas, os medos, as quedas e as esperanças, todas as coisas que aconteceram, para aprender gradualmente a olhar as coisas com outros olhos, com os seus olhos e não com os nossos. Podemos, assim, reviver a experiência daqueles 2 discípulos diante do amor de Cristo, até o que parece cansativo e mal sucedido pode aparecer sob outra luz. Uma cruz difícil de abraçar, a escolha do perdão diante de uma ofensa, uma vingança fracassada, o cansaço do trabalho, a sinceridade que custa, as provações da vida familiar poderão aparecer-nos sob uma luz nova, a luz do crucificado ressuscitado que sabe fazer de cada queda um passo adiante. Mas para fazer isso é importante retirar as defesas, deixar tempo e espaço a Jesus, não lhe esconder nada, levar-lhe as misérias, deixar-se ferir pela sua verdade, deixar o coração vibrar ao sopro de sua palavra. Podemos começar hoje, dedicando esta noite um momento de oração durante o qual nos perguntar: como foi o meu dia? Quais foram as alegrias, as tristezas? O que aconteceu? Quais foram suas pérolas, talvez escondidas, pelas quais agradecer? Houve um pouco de amor no que eu fiz? Quais são as quedas, as tristezas, as dúvidas, os medos para levar a Jesus, a fim de que Ele me abra novos caminhos, me levante e me encoraje? Que Maria, Virgem Sábia, nos ajude a reconhecer Jesus que caminha conosco e a reler diante dele todos os dias de nossas vidas. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexi secundicit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaude letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, qui per resurrezione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Dei. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Estamos vendo os fiéis na Praça São Pedro, que são cerca de 40 mil hoje, que participam do Regina Coeli. Queridos irmãos e irmãs, ontem em Paris foram beatificados Enrico Planchin, sacerdote da congregação de São Vicente de Paulo, e Ladislau Radic, 2 companheiros da Congregação do Sacerdote de Jesus e Maria, pastores animados pelo zelo apostólico, unidos pelo testemunho da fé até o martírio, que eles sofreram em Paris em 1871, durante a chamada Comum Paris. Vamos fazer então um aplauso aos novos beatos. Ontem celebrou-se o Dia Mundial da Terra. Desejo que o compromisso pelo cuidado da criação seja sempre unido a uma solidariedade aos pobres. Permanece grave, infelizmente, a situação no Sudão.
Por isso, eu renovo meu apelo para que cesse o mais rápido possível a violência e se retome o caminho do diálogo. Convido a todos a rezar pelos nossos irmãos e irmãs sudaneses. Hoje se celebra a 99ª Dia da Universidade Católica sobre o tema pelo amor, reconhecimento e os desafios do novo humanismo. Desejo a este Ateneu Católico para enfrentar estes desafios com o espírito dos fundadores, em particular de Armida Barelli, proclamada beata há um ano. Na sexta-feira próxima, irei a Budapeste, na Hungria, para completar a viagem que fiz em 2021 para o Congresso Eucarístico Internacional. Será uma ocasião, será uma viagem no centro da Europa, onde continuam soprando os ventos gelados da guerra, enquanto os deslocamentos de tantas pessoas trazem para a agenda questões humanitárias urgentes. Agora, dirijo-me com afeto aos irmãos e irmãs húngaros, na expectativa da visita. Eu sei que vocês estão preparando com muito empenho esta visita e agradeço-lhes de coração. E a todos vocês eu peço para que me acompanhem com a oração nesta viagem. E não nos esqueçamos dos nossos irmãos e irmãs ucranianos, ainda aflitos por esta guerra. Saúdo de coração a todos vocês, romanos e peregrinos da Itália e de vários países. Eu vejo bandeiras de vários países aqui. Em particular, saúdo vocês de Salamanca, os estudantes de Albacete e também o grupo Vêneto Trentino do Socorro da Ordem de Malta. Saúdo os irmãos de Ferrara, Palermo, Glunello del Monte, a comunidade da Escola Diocesana de Lodi, os jovens de vários países, das dioceses de Alba, Bergamo, Brescia e Milão, os adolescentes da Crisma de várias paróquias italianas e ao Instituto do Sagrado Coração, a cooperativa de Casoli. A todos desejo um bom domingo e, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo. E o Papa saúda então os fiéis presentes na Praça São Pedro que participaram deste que deu o Regina Coeli, a praça que hoje conta com a presença de cerca de 40.000 fiéis neste domingo de sol e de 22 graus aqui no Vaticano e na Cidade Eterna. E nós agradecemos a você que participou conosco desta transmissão do Regina Coeli. Desejamos a você também um bom domingo e um bom início de semana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.